Aumento dos casos de doenças respiratórias é preocupação no inverno. Além das gripes, as alergias tiram o sossego e especialista dá dicas de como amenizar o problema dentro de casa. Supremo Tribunal Federal derruba a lei que permite sacolas plásticas comuns nos supermercados em Rio Claro. Agora, só biodegradáveis. Pela Copa Paulista, a Vela estreia em casa depois de empate contra a Noroeste. Treinos à noite ajudam a se adaptar ao horário da partida. Equipe enfrenta o Mirassol. Como segurar tanta energia dentro de casa? Com as férias, o jeito é levar essa garotada para atividades organizadas e distantes da tecnologia. A dica de hoje vem do SESI. E a sexta-feira chegou, faça frio ou não, tem programação para você aproveitar. Então fique com a gente. O Rio Claro Notícias está só começando. É amiga, parceira, só se for amiga, solteira, amiga, parceira, só se for amiga, solteira, amiga. Boa tarde. O frio este ano está durando bastante, ou pelo menos esta é a sensação que a gente tem. Mesmo para quem gosta, algumas consequências das baixas temperaturas e do clima seco parecem inevitáveis. Dias bonitos, ensolarados, com céu azul. O inverno por aqui tem bem esse jeito mesmo. Temperaturas naquele sobe e desce e tempo seco. Um cenário que agrada muita gente, mas tem sempre um estraga-prazer na história. Neste caso, são as doenças respiratórias. Rinites, asma ou bronquites. E as doenças infecciosas, de uma forma geral, as viroses, seja os resfriados, as gripes, que é quando o clima vai ficar mais seco e mais frio, então a quantidade de partículas no ar também aumenta, e isso faz com que, inalando essas partículas, esse ar, você tenha uma maior irritação de toda a árvore respiratória, e isso causa um processo inflamatório que vai ter um aumento de secreção, um aumento do quadro de dificuldade respiratória, secreção nasal, e às vezes essa secreção acumulando também pode evoluir com algum tipo de infecção. Alguns rituais são comuns e ajudam na hora de prevenir essas doenças. Pode colocar uma toalha molhada no quarto para umedecer o ambiente, usar umidificadores frios, recipientes ou outros, balde ou outros recipientes que também tenham água para ajudar na umidificação do ambiente. Isso tudo pode ajudar. Mesmo assim, quem tem um pouco de sensibilidade ao clima não passa imune. A Rafaele, por exemplo, está encarando uma gripe daquelas. Ela só tem 5 anos e aí o pai tem que correr. Tava com febre, a gargantinha ruim. Aí levei ela lá, passou um xarope pra ela lá, né? Por causa do tempo aí, muito frio, aí acho que por isso que ela ficou assim, né? Mesma coisa acontece com a dona Maria. E olha que ela gosta do frio, hein? Muita gripe. E tosse imenso. Para quem não conseguiu evitar, o jeito é tratar. Para isso, o especialista dá dicas para que todo este mal-estar não passe de uma estação bem mais curta que o inverno. O que a gente deve fazer nessa época é manter o grau de hidratação do organismo bem alto. Tomar bastante líquido, suco, chá, água. Quanto melhor hidratado, mais fluidas ficam as secreções do organismo e isso favorece o controle do sistema de defesa do organismo. Agora uma notícia triste aqui na cidade de Rio Claro, principalmente aí para os velistas. Morreu ontem à tarde, aos 82 anos, vítima de um infarto, o Santino Paiola. Paiola era conhecido por ser torcedor fanático do Velo Clube. Conselheiro vitalício do Rubro Verde, era figurinha carimbada em toda a partida do Benitão. Segundo familiares, ele se sentiu mal enquanto estava na fila do banco. Foi levado ao hospital, sofreu 3 paradas cardíacas e não resistiu. O sepultamento está marcado para as 10 da manhã desta sexta-feira no velório municipal. Olha, agora vamos falar um pouquinho de notícia boa aqui para a cidade de Rio Claro. O Centro de Controle de Zoonoses informou que o número de casos de dengue caíram mais de 85% no primeiro semestre deste ano comparado com o mesmo período do ano passado. Os números mostram que de janeiro a junho foram 10 casos na cidade, 62 a menos do que na comparação com o ano passado. Por outro lado, mais pacientes foram diagnosticados com a chikungunya. No primeiro semestre de 2016 foram 2, neste ano 6. Sendo assim, sempre é bom lembrar que é preciso dar aquela olhada no quintal, nos vasos, não deixar água parada de jeito nenhum, porque o mosquito se reproduz inclusive na época do frio.
Mudar um pouquinho de assunto, depois de várias batalhas nos tribunais, a última instância da Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, considerou inconstitucional a lei de Rio Claro, que permitia o uso livre das sacolas plásticas nos supermercados. Portanto, volta a valer o uso das biodegradáveis. Em 2012, elas começaram a fazer parte dos noticiários. Este foi o ano em que a distribuição de sacolinhas plásticas nos supermercados foi proibida. Daí para frente, a discussão não parou. Em Rio Claro, mais um episódio desta novela. Existia aqui uma lei municipal que permitia a distribuição de sacolinhas plásticas comuns pelos supermercados, mantida até por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas agora elas vão sair de cena, já que o Supremo Tribunal Federal considerou esta mesma lei inconstitucional. Por isso, daqui para frente só deverão ser oferecidas sacolinhas plásticas biodegradáveis e oxibiodegradáveis. Tudo bem, mas qual a diferença entre estas sacolinhas e as comuns? Material biodegradável é aquele material que vai ser decomposto no meio ambiente por micro-organismos que usam esse material no seu metabolismo. Oxibiodegradável é um tipo de sacola biodegradável, então ela é composta da mesma forma que a sacola biodegradável, mas ela tem alguns aditivos na sua composição para ela oxidar no meio ambiente na presença de luz e calor. Então, ela vai se desfazer ao longo do tempo mais rápido, mesmo que ela não esteja num ambiente microbiologicamente ativo. A diferença é que o material de uma permite decomposição entre 12 e 18 meses, enquanto as comuns permanecem por até 500 anos no meio ambiente. Também há outra questão. A reciclagem destes materiais não é rentável para os catadores, o que se torna um problema. Como ela tem pouco valor agregado, né? Quem recolhe esse material para fazer a reciclagem acaba não tendo tanto lucro. Então, por exemplo, quando a gente tem 90% da reciclagem dos materiais de alumínio, por exemplo, significa que eles estão tendo bastante lucro, mas fazer a separação dessa sacolinha, que é um material leve, acaba não valendo a pena para quem recicla, então não acontece. Elas são melhores para o meio ambiente, mas ainda poluem. E há outras opções. Todo mundo já está cansado de saber. Tem gente que já dá o exemplo faz tempo, como a Mariodete, que lá em 2014 contou ter abolido as sacolinhas plásticas da vida. Eu acho mais prático até de levar as compras e também para ajudar o meio ambiente, né? Depois do intervalo, vamos falar de esporte. No fim de semana, o Velo faz a segunda partida na Copa Paulista. A primeira foi fora e agora em casa. O adversário é o Mirassol. E também para distrair a garotada nas férias escolares. O que fazer com tanta energia? Nós vamos dar uma dica importante depois do intervalo. Agora são 12h40. Eu volto já. Olha, agora um alerta, quando o molha demais, o santo tem que desconfiar mesmo. Uma auxiliar de limpeza de 55 anos foi vítima de um golpe, teve prejuízo lá em Piracicaba, viu? A mulher contou à Polícia Civil que recebeu uma ligação de um suposto funcionário da operadora de celular, dizendo que ela tinha ganho um prêmio. Mas para receber R$20 mil, teria que depositar primeiro R$4.800. Ela foi lá, fez o depósito numa agência bancária e também na lotérica, mas obviamente não recebeu o valor do suposto prêmio. A vítima disse à polícia que mesmo depois do golpe, ela continua recebendo ligações do número suspeito. Por enquanto, ninguém foi preso. Vamos conferir as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Para você que procura emprego nesta sexta-feira, há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, comprador, encarregado de conservação de vias e permanentes, faxineiro, mestre de obras, montador de motores a diesel, oficial de serviços de manutenção de edificações, serralheiro e tratorista operador de roçadeira. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. E a gente vem falando sempre da tentativa da economia em se recuperar um pouco. Tem mais um dado interessante positivo aqui.
O Banco Central informou ontem que os depósitos superaram os saques na poupança em 6,08 bilhões no mês de junho. Este foi o melhor resultado para o período nos últimos 4 anos. Os rendimentos creditados nas contas dos poupadores somaram 3,75 bilhões. Em junho do ano passado, a retirada líquida dos recursos da poupança, ou seja, acima dos depósitos, nessa comparação entre ambos, foi de 3,71 bilhões. Sinal que a população está conseguindo guardar um pouquinho mais de dinheiro e não sacar para tentar se virar com as dívidas por aí. O Velo joga a segunda rodada da Copa Paulista diante da torcida amanhã no Benitão. E durante a semana, muito puxão de orelha e treino à noite para se adequar ao horário. Tem sido assim o pós-estreia do Velo Clube na Copa Paulista. Muita cobrança, orientação, condicionamento físico e bate-bola em campo reduzido. Tudo para acertar os erros do primeiro jogo. Fizemos um trabalho semana passada, voltado para a estreia fora de casa, para o nervosismo lá. Agora é um trabalho diferente. Agora a gente está fazendo, já colocando na cabeça deles que não precisa de esperar no começo do jogo, que vai sair o gol, que a gente vai sair com resultado positivo, que a torcida, vai ter a cobrança da torcida, mas nós vamos conseguir trazer a torcida para nos ajudar, para nos apoiar. Paulinho foi o autor do gol do Velo contra o Noroeste e sabe da importância dessa conversa com os jogadores, até porque, ao contrário dele, a maioria do elenco é molecado. A média de idade do pessoal é bem nova, mas é um time que muito aguerrido, um time que os meninos estão querendo mostrar seu potencial. E eu tenho certeza que a tendência é evoluir, a tendência é a gente conseguir os bons resultados em casa, conseguir buscar ponto fora também para a gente conseguir nossa meta na competição. A equipe do Galo Vermelho se preparou a semana inteira para o segundo jogo do campeonato e a estreia do time aqui no Benitão. O Velo Clube encara o Mirassol em busca da primeira vitória no campeonato. Os treinos dessa semana foram todos realizados à noite, com o objetivo de deixar o elenco acostumado com o horário da próxima partida. Uma vitória que, além de fazer a gente começar o campeonato muito bem, e vai fazer com que a torcida confie nesse time, que é um time jovem. A gente está orientando o pessoal mais novo, o pessoal que está tendo a oportunidade de vestir essa camisa, então que a torcida aqui cobra bastante e a gente tem tranquilidade para estrear em casa. E a torcida do Velo é brava, hein? Cobra bastante. Olha, vamos falar agora das férias, né? Poxa, às vezes as escolas dão 2 semanas, até 1 mês de folga no meio do ano, em julho. E aí, o que fazer com essa garotada cheia de energia? Chega em casa, se bobear, tá tudo de cabeça para baixo. Pois é, tem que dar atividade mesmo e fazer cansar, para chegar, deitar e dormir. O Superférias do SESI é uma das opções mais tradicionais e funciona bem. Dar conta de preencher o tempo livre desses pequenos e gastar o máximo de energia é um desafio quase impossível para a maioria dos pais, que precisam se dividir entre as tarefas do dia a dia. Mas não para essa turma que está preparada para o período de férias. O SESI do estado inteiro promove o Superférias e em Rio Claro não poderia ser diferente. Então a gente proporciona para as crianças atividades recreacionais, educacionais também, culturais. Eles vão no teatro, eles têm uma parte artística também, eles têm a parte esportiva, a parte da brincadeira, que sempre tem o jogo, a brincadeira, o fazer alguma coisa também, um desenho, uma arte. Então a gente acha todos essas etapas muito importantes. E aqui no Superférias tem. Do começo ao fim, as atividades são monitoradas pelos tios, que não deixam a peteca cair. Fica claro quem são os principais interessados. Cerca de 350 crianças são esperadas para a temporada de férias que acontece aqui no SESI Rio Claro há 25 anos. É um combo de recreação e animação, que para essa galerinha é um prato cheio. Tem as que exigem mais, outras nem tanto. Mas o fato é que a brincadeira tem para todos os gostos. Canibal. Por quê? Porque é muito legal, os tios ficam atrás da gente, a gente tem que achar uma sequência de cores. É muito legal porque se distrai nas férias. Você não fica só no videogame, você se diverte com os amigos. Pois é, Theo, a gente percebe. E dá pra imaginar que você não é o único. É divertido, é legal
distrai a cabeça um pouco. Você faz mais amigos, você abre um novo horizonte. Todo esse resultado não veio do nada. O Leonardo participa do Super Férias pela segunda vez e conta como a equipe se prepara para receber essa turminha que, aliás, ganhou o coração dele. A gente vem aqui cerca de algumas horas antes do início da abertura dos portões para estar organizando as brincadeiras, seja ele material, seja organização de posição de tio, falando o que cada um vai fazer, programação exata. Depois eles retornam para a gente com cartas dizendo como foi, os tios que ficaram na lembrança, que eles mais gostaram, trazem até presentes, sejam lápis de cor, bombom, cartinha, verso e assim por diante. Além daqui, eles aprendem muita coisa aqui e levam muito para casa, principalmente disciplina. Motivos não faltam, né? E disposição para acompanhar o ritmo também. O resultado não poderia ser outro. Isso que a gente às vezes não tem em vários lugares. Aqui é o melhor lugar para você passar as férias. Bacana! Depois do intervalo tem opção de programa cultural aqui no Rio Claro Notícias e é lógico que tem agenda cultural com as dicas para você aproveitar o fim de semana que está só começando. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já! Prazo para entrar na lista de espera do ProUni no segundo semestre começa nesta sexta-feira, hoje vai até segunda. Na edição deste ano são oferecidas mais de 147 mil bolsas em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família e do estudante. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa, site prouni.mec.gov.br. Hora de conferir previsão do tempo para o fim de semana. Mudança no tempo nesta sexta-feira. Ao contrário dos últimos dias, quando logo pela manhã o sol já predominava, o dia começou nublado em toda a região. Hoje as temperaturas seguem naquela variação nos picos da tarde e da madrugada. Em Tirapina, por exemplo, a máxima será de 22 graus agora por volta das 2 horas e na madrugada a mínima será de 10 graus. Em Santa Gertrudes, temperaturas um pouco mais altas. A máxima será de 24 e a mínima de 11 graus. Em Ipeúna, tempo abafado à tarde com 25 graus. Depois esfria, fazendo 10 graus. Para Rio Claro, o fim de semana deve ser de sol, mas sempre acompanhado de muitas nuvens e pode chover fraco em alguns momentos. Amanhã, a máxima é de 24 e a mínima de 10. Para o domingo, a mínima será de 11 graus. Fim de semana tem espetáculo no SESI de Rio Claro. Quem traz as informações é a Daiane Santos. Dentre as atrações para o fim de semana, tem espetáculo musical no SESI Rio Claro. E quem vai falar mais sobre isso é o Vinícius, que é produtor do musical. Vinícius, é uma forma de conhecer a música boa de uma forma diferente, é isso mesmo? Sim, sim. E o espetáculo conta a história de uma migrante de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, que vem para São Paulo tentar a vida e ela acaba arrumando um emprego dentro de um teatro, né? E o sonho dela é ser cantora profissional. Então, acabam cantando e acontecendo várias coisas no teatro e tem músicas legais como Fantasma da Ópera, Cabaré, são músicas bem bacanas. E o musical, no caso, tem a parte que é bem engraçada, é bem emocionante, são músicas maravilhosas. Então, quem puder vir, seria muito legal, vai ser um grande evento para o final de semana aqui no SESI. A programação é para toda a família e gratuita, é isso mesmo? Isso mesmo, a programação é gratuita para toda a família, não tem limite de idade aqui para entrar, não tem restrição nenhuma. É só entrar no site da Decolor, é www.decolor.art.br, imprimir seu vale ingresso e vir no dia aqui com o vale ingresso. Se não tiver como imprimir, pode trazer no celular mesmo, tirar uma foto e trazer no celular e na recepção mostrar. E a gente troca esse vale ingresso por ingresso, tá? Lembrando que esse vale ingresso ele é trocado até às 19h45,
tá? Após as 19h45, esses vales ingressos eles não são mais válidos e a gente troca esses vale ingressos para as pessoas que estão aqui, disponibiliza esses ingressos para as pessoas que vão estar aqui no SESI para entrar, tá bom? Qual que é o endereço do SESI e o horário que vai começar o espetáculo? O endereço aqui é a Avenida M29, no Jardim Floridiana, tá? O espetáculo começa às 20 horas. Muito obrigada pelas informações. Pois é, este é o convite que fica para você aí de uma programação diferente com o musical aqui em Rio Claro. Para mais informações é só ligar no 3522-5650. Daiane Santos para o Rio Claro Notícias. Não é só isso, tem mais opções, mais dicas para você aproveitar o fim de semana. Vamos curtir agora a agenda cultural. Para começar bem o fim de semana, tem a volta de um clássico às telas do cinema. Homem-Aranha de volta ao lar acompanha a vida de Peter Parker, depois de atuar ao lado dos Vingadores. Tudo está tranquilo até que o vilão Abutre começa a amedrontar a cidade onde ele vive. Também tem filme brasileiro marcando presença nas estreias do fim de semana. Soundtrack conta a história do fotógrafo Chris, vivido pelo ator Selton Mello. Buscando inspiração para sua próxima exposição, ele encontra um botânico brasileiro, um cientista britânico, um biólogo chinês e um pesquisador dinamarquês. Juntos, eles descobrirão novos olhares sobre a vida e a arte. O SESI Rio Claro tem um espetáculo Brincando com a Broadway. O musical faz uma viagem pelos maiores sucessos da companhia e traz também canções de Carmen Miranda e muitas outras, incluídas no show a pedido do público. O espetáculo é neste sábado, dia 8, a partir das 8 da noite. Fim de semana agitado e com muita música no início da festa do peão de Rio das Pedras. Quem sobe ao palco hoje é a dupla Taeme e Thiago cantando seus maiores sucessos. No sábado tem João Bosco e Vinícius e no domingo Bruno e Barreto. No fim de semana também tem show com uma das figuras mais conhecidas do Brasil. Tiririca sobe ao palco do Teatro de Limeira nesta sexta-feira. O palhaço e também deputado traz à cidade pela primeira vez o stand-up Tiririca Minha História, a partir das 8 da noite. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai estar sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Sucesso, hein? O Rio Claro Notícias fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, tvclaré.com. A todos um excelente final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá. Tchau.